Lição 3 da Escola Dominical, chegando aqui para ajudar você, professor, professora, coordenadores, superintendentes, pastores, dirigentes e também alunos da Escola Dominical. A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o diácono Denis Pereira, do Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer todas as semanas compartilhar com vocês esta ajuda para você preparar a sua aula. Aqui nós temos uma aula preparatória, uma videoaula, uma introdução para as classes de adultos, adolescentes, juvenis e jovens. E eu convido você a conhecer o nosso conteúdo, a conhecer o nosso canal. Eu convido você a interagir também com o nosso canal, comentando, falando como que está a situação na sua cidade, mandando para nós uma mensagem de apoio, uma sugestão também ao nosso trabalho, como Saori aqui comentou o nosso vídeo. Também deixe-me ver aqui rapidamente, não dá para ler os comentários, mas Emanuel Martins esteve comentando, Dr. Benito esteve comentando aqui também, Pastor Rafael Cagé comentou os nossos vídeos e muitas pessoas, Rosiane Couto, comentando os nossos vídeos. Essa interatividade é boa porque ela mostra ao YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Por isso eu já quero pedir que você inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que postarmos um conteúdo novo por aqui. Quero convidar você também a conhecer muitos materiais que nós temos aqui no nosso canal e dar uma olhada na descrição do vídeo, onde nós temos 3 links muito importantes. Um é um presente, é um e-book sobre relacionamentos para você baixar e mande o link para quem você lidera, para quem você pastoreia também, um conteúdo para jovens e adolescentes. O outro link é para você entrar em grupos de professores da Escola Dominical de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos durante a semana conteúdos relacionados à próxima aula. E o outro link é para baixar conteúdo em PDF para ajudar você na preparação de sua aula, tá certo? Nós estamos aqui todas as semanas. Dê uma olhada no nosso canal e, se este canal abençoa a sua vida, compartilhe o link para que mais pessoas sejam abençoadas também. Vamos à lição 3 da Escola Dominical, mas antes, roda a vinheta. Lição 3 na classe de juvenis. Por que Deus nos criou? O texto base está em Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Toda obra de arte possui as impressões digitais do artista que a pinta. Não é diferente com a criação. Nela também está impressa e registrada a assinatura de Deus, o Criador. Professor Adalto, procure aí no YouTube por Professor Adalto e procure por um vídeo onde ele fala sobre a impressão do Criador, não é? Ele vai dizer exatamente isso. Todo artista deixa a sua impressão na arte. Então você tem o homem, corpo, alma e espírito. Você tem a água no estado líquido, sólido e gasoso, não é? Você tem a trindade divina. Então, ele faz uma relação de tudo isso para mostrar que o Criador deixou, o nosso Deus, a sua impressão naquilo que ele criou. A Bíblia deixa muito claro que o universo, a vida e o homem não são fruto de uma explosão cósmica, de acordo com a teoria do Big Bang, que é uma teoria, ok? É ensinada largamente nas escolas como um fato científico, porém é uma teoria da evolução, teoria do Big Bang. Por isso que há até um pensamento e uma ideia de que, já que se ensina o evolucionismo nas escolas, por que não ensinar o criacionismo também, ok? Toda a criação é resultado de um ato voluntário, gracioso, soberano e intencional de Deus. Então, não foi uma explosão. Eu costumo sempre dizer, não é, que ainda que tenha sido uma explosão, quem provocou a explosão? Porque eu digo isso, calma, eu digo isso por quê? Imagine quando Deus falou assim, ó, haja luz, você tem noção? Tudo escuro, o universo, tudo, o mundo, tudo escuro. Deus fala assim, haja luz. Você tem noção? Né? Então,
sei lá, foi uma explosão, mas alguém coordenou tudo isso, né? Acreditar nessas teorias é acreditar que você vai pegar ingredientes aleatórios, jogar dentro de uma batedeira e vai sair um bolo, né? Você vai pegar materiais de construção, vai explodir um rojão ali no meio e vai virar uma casa. É mais ou menos isso. Tópico 1. A criação de Deus. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Essa é uma afirmativa irrefutável, pois declara com simplicidade, objetividade e veracidade que o universo, os seres vivos, o ser humano, não surgiram de uma grande explosão cósmica. A criação também não é um processo evolutivo, como afirmam algumas teorias. Pelo contrário, os céus, as galáxias, o Sol, a Lua, os animais, os vegetais, o ser humano, tudo mais é resultado de um ato voluntário e criativo de Deus. Neemias 9:6. Só tu és o Senhor, criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Deus não só planejou cada detalhe da criação, como também executou cuidadosa e minuciosamente, não é? Tudo foi criado por Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pela palavra, os céus que agora existem, não é assim que diz o texto? Os céus que agora existem. Vamos achar aqui esse texto, não é? Para a gente poder citar aqui a expressão correta. 2 Pedro, tem Bíblia aí? 2 Pedro, capítulo 3. Olha só. 2 Pedro, não é esse texto que eu queria colocar aqui. Mas enfim, é criação de Deus. Tudo foi criado por Deus, tudo foi criado por Ele e para a glória dEle. E Ele mantém tudo pela palavra do seu poder. Ele mantém tudo, Ele criou e Ele mantém todas as coisas. Deus não apenas criou, Ele criou de todas as formas, com cada detalhe. Hebreus 11:3 é o texto que eu quero encontrar aqui. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que tudo aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, tudo foi criado mediante a palavra de Deus. Salmo 33:6. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Salmos 33:9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que existe se fez, tá certo? Então Deus criou todas as coisas na excelência do seu poder, com cada um dos detalhes. Foi Deus que criou. Toda a criação de Deus se deu a partir do nada, pois diferente do que os materialistas dizem, a matéria não é eterna. Então, Hebreus 3 é muito claro, não é? Tudo que Deus criou, o ato criativo de Deus se deu por sua palavra, não é? Ele simplesmente disse, haja luz, e houve luz. Porque ele é Deus, ele não precisa de algo já existente, até porque ele é autoexistente. Ele não tem começo nem fim de dias. De eternidade a eternidade ele é Deus. Ponto. E acabou. Então ele criou tudo. Como é que Deus criou? Pela sua palavra, né? Aí aquela questão enigmática, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, como se Deus dependesse do ovo para nascer a galinha. Meu Deus, ele cria tudo, ele cria o ovo, ele cria a galinha, ele cria tudo e pronto, acabou. Ele simplesmente faz. O único que ele usa uma matéria que ele mesmo criou, ok? Para formar é o homem, que é criado à sua imagem e semelhança, mas tudo foi criado pela sua palavra e pelo seu eterno poder. O ser humano, segundo a Bíblia, no sexto dia da criação, Deus formou o primeiro homem, Adão, do pó da terra. Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Depois, vendo que não era bom que o homem ficasse só, formou igualmente a primeira mulher, Eva, da costela, para ser sua auxiliadora, sendo esta carne de sua carne e osso do seu osso. Nós precisamos entender o que significa isso aqui. Auxiliadora, adjutora, é aquela
chamada para estar ao lado, para auxiliar, para ajudar. Quando o marido entende que a esposa ao seu lado está ali para lhe ajudar, o casamento ganha leveza e se torna muito mais agradável. Não há uma competição. Eva não está competindo por espaço com Adão, porque cada um tem uma missão dentro do casamento e do relacionamento. O ser humano, diferente de tudo que foi criado, possui uma particularidade. Foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esses dois termos descrevem nossa singularidade. Elas não podem ser entendidas, essas características, como semelhança física com Deus, porque Deus é espírito, Deus não tem corpo material. Então o que significa? Significa a imagem espiritual, a imagem moral de Deus, que foi corrompida com a entrada do pecado no mundo. Então, esse fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, ele traz uma particularidade muito interessante, que nós somos o único ser criado por Deus com a habilidade e a capacidade de interagir com Deus. A natureza, tudo que Deus criou, por mais belo que seja, não interage com o Criador, não é? Mas o ser humano, ele pode, ele deve interagir com o Criador. Nós temos a oportunidade, o privilégio de buscar a Deus e encontrar a Deus, de procurar por Ele e achá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Isso nos difere de toda a criação de Deus, esta capacidade de interagir com o Criador. Tópico 3, evolução não, criação sim. Muitas pessoas defendem com unhas e dentes o evolucionismo ateísta. Estas pessoas erroneamente acreditam que esta é a única explicação científica existente. Entretanto, esquecem-se de que a teoria da evolução é apenas uma entre tantas outras teorias que tentam explicar a criação, como, por exemplo, a teoria do design inteligente, a teoria do criacionismo científico. Então, existem muitas teorias e tudo são teorias, né? Por isso que eu já disse, quando você vai dar uma olhada aí, você vai perceber que há uma ideia de que, já que estas teorias que não têm uma comprovação científica, mas que são teorias, já que estas teorias são ensinadas, por que não ensinar a ideia de que o mundo, por que não ensinar que o mundo também foi criado por Deus? E aí você daria às pessoas, aos alunos, a chance de pensar por si mesmos, né? Você apresenta então as diversas teorias que tem. Para nós que cremos, o criacionismo é muito mais do que uma teoria, é um fato, porque nós cremos assim, tá certo? Então, ficaria muito mais, vamos dizer assim, muito mais igual, tá? A ideia da teoria inteligente, ela não é científica, e por isso ela não pode ser ensinada nas escolas. Qual que é a ideia dela? É que a complexidade dos seres vivos e de seus órgãos não poderia surgir do acaso, tá? E pode ser apresentada como complexidade irredutível. Sem um projetista inteligente, essas estruturas não poderiam existir. A hipótese de que um criador inteligente é responsável pelo surgimento da vida e do próprio universo não se presta a testes experimentais, e por isso ela não pode ser considerada ser considerada de forma científica, tá? Então existe muita essa questão de querer comprovar a criação das coisas, como é que foi criado, como é que veio a existir. Para Charles Darwin, precursor da teoria da evolução, a vida é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos, sendo regida pela seleção natural, onde o mais forte sobrevive. Ao olharmos para o DNA, o código da vida, onde estão registradas todas as nossas informações genéticas, somos levados a concluir que nada disso poderia ser fruto do acaso. Então, a inteligência de Deus é infinita, né? Pensar que é um processo evolutivo, como que a gente pode dizer? Brincar com a inteligência de Deus.
E a ideia de todo processo evolutivo é que flui do maior para o menor. Então, quem tem muito mais inteligência, o homem ou o macaco? Então, não faz sentido isso. Então, porém, faz sentido para aqueles que não creem ou não querem acreditar no fato de que Deus criou o universo. Os homens ficam procurando explicações para o inexplicável e seria muito mais fácil se renderem ao Criador, não é? Mas a verdade é que muitos têm dado as costas para o Criador. Assim como foi imprescindível a figura de mentes criativas, como a de Alberto Santos Dumont para a invenção do avião, Alexander Graham para o telefone, Thomas Edison para a lâmpada, o universo, não é? A vida, o homem só são realidades porque Deus criou e sustenta todas as coisas. Ele criou e ele sustenta todas as coisas. Vamos ver aqui, Salmos. Ou seja, Deus não nos abandonou, não abandonou o ser humano à própria sorte, né? Ele não criou e jogou o universo. Aí não, tudo que há de mal no mundo, todas as questões que a gente percebe e que a gente vê em muitas situações, elas são fruto do descuido do homem com aquilo que Deus criou. Salmo 36:6, a tua justiça é firme como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais, aqui numa tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Tá? Então, vamos ver aqui na NVI, Salmo 36:6. A tua justiça é firme como altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Então Deus criou e Deus cuida daquilo que ele criou, claro, daqueles que se colocam sob o seu cuidado. Deus criou, Deus preserva, Deus sustenta aquilo que ele criou. Tópico 4, cuidando daquilo que é de Deus. Nós não surgimos por acaso, não estamos na terra a passeio, nem somos desprovidos de sentido e propósito. Ao contrário, fomos feitos por Deus e para Deus. Fomos criados para amá-lo, glorificá-lo, honrá-lo e cumprir sua vontade. É necessário entendermos que não somos donos da criação, muito menos do nosso próprio nariz. Deus é o Senhor de tudo e de todos. Eu costumo sempre dizer que, por conta dos últimos acontecimentos que nós temos vivido, muitas pessoas questionando Deus, né? Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo, idosos, crianças e tal. Cadê Deus? Não sei o quê. Esse Deus que mata. Não, Deus não mata nada. A vida é um dom. A vida é um dom. Sabe o que é dom? Dom é presente. É um privilégio o dom da vida. Nós devemos nos sentir privilegiados por Deus nos criar, por Deus nos dar a vida. Logo, quando alguém morre, independente da circunstância, Deus não está matando ninguém, mesmo quando é fruto de seu juízo. Lembra que o juízo de Deus, quando ele chega a ponto de tirar a vida de alguém, você pode olhar a história dessa pessoa, o histórico de tempo em que a longanimidade de Deus esteve presente, avisando, alertando. Então a vida é de Deus. Significa que ele dá e ele tira a hora que ele quer. Deus não mata ninguém, Deus não assassina ninguém, Deus não é homicida. Nada disso. A vida é dele, ele é o dono da vida. Não é? E bobagem é o homem, não é? É o homem que recebe esse dom, vira as costas ao doador da vida. Por isso sim, esse Deus de amor é Deus de justiça. Ele não é Deus de amor, mas também de justiça, não. Não é um adendo, não é um a mais, não é um acréscimo, não. A sua essência como um todo é amor e é justiça. Por isso a Bíblia diz do Deus de amor que ele é aquele que sara a ferida, mas também fere. Ele é aquele que dá a vida, mas também faz sim descer a sepultura. É esse Deus. Aceitar que Deus criou todas as coisas e governa sobre todas as coisas é aceitar a sua bondade, a sua fidelidade e o seu juízo também. Mas lembre-se disso, quando o juízo de Deus se manifesta, você pode olhar
a extensão da longanimidade de Deus e de sua misericórdia, que é de geração em geração, que dura para sempre, o amor que dura para sempre. 1 Pedro escreve dizendo, olha, não tenham a volta do Senhor como tardia, porque alguns acham que ele está atrasado. Não, Deus não se atrasa em cumprir a sua promessa, mas é longânimo com todos. Porque Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, quando no final os homens, os incrédulos, forem condenados ao inferno, isso é colheita de quem passou a vida virando as costas para Deus. Não significa que Deus é um Deus sádico, que Deus é um Deus ditador. Não, Ele é um Deus de amor. Aos homens cabe escolher se render a esse amor ou virar as costas. E virar as costas ao amor de Deus significa abraçar o castigo eterno. Fato, é isso, é assim que funciona. O Senhor nos criou e nos entregou a intransferível tarefa de cuidar e zelar da natureza, aquilo que a gente chama, não é, de mandato cultural, que é a ordem de Deus para que o homem cresça em todas as esferas, sempre cuidando e mantendo tudo que Ele criou. Toda a nossa vida deve honrar a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós somos mordomos de Deus, não proprietários. Somos mordomos da vida, somos mordomos da nossa história. O que é mordomo? É aquele que cuida. É aquele que preserva. Mordomos. Como tal, precisamos evitar tanto a veneração quanto a depredação da criação de Deus, pois tudo é dele. O homem não deve prestar culto a si mesmo. O homem não deve se autoproclamar algum tipo de divindade. Não é? Cuidado, tem umas pessoas na internet aí falando que nós, já que fomos criados em imagem e semelhança de Deus, nós somos iguais a Ele, nós somos semideuses, nós somos mini-deuses. Cuidado, cuidado, não é assim não. Somos homens, e o pecado habita em nós, então é a graça, é o amor, é a misericórdia de Deus. O Senhor deu capacidade aos seres humanos para construírem, estabelecerem famílias, preservar o meio ambiente, promover a justiça social, estimular a solidariedade e o altruísmo e utilizar os meios de comunicação de maneira inteligente. Então, se as coisas não vão bem é porque nós não estamos cumprindo a nossa parte. Deus criou tudo perfeito. Né? Deus criou tudo perfeito. Eu tenho pensado muito essa semana, e me acompanhe nas redes sociais, @DenisPereiraOficial aí no Instagram, eu estou incentivando as pessoas, faça algo para Deus. As pessoas do bem precisam se despertar, porque as pessoas do mal são ousadas. As pessoas que têm Deus na vida precisam se levantar para falar de amor, para falar da graça. Porque enquanto nós nos escondemos, as pessoas que estão cheias do mal e de maldade e de violência estão dominando o cenário, estão dominando os meios de comunicação. Até quando? Quando nós vamos acordar para isso? 2 Timóteo 1,7, Paulo escreve a Timóteo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder. Temor ali é medo que paralisa. Sabe, gente que tem muito potencial, tem Deus na vida, tem o poder de Deus, mas fica escondido. A Bíblia diz, não se acende uma luz e coloca embaixo da mesa. Mas coloca em um lugar alto para todo mundo entrar, ver a luz e ser iluminado por ela. Amém? É isso. Então, Deus nos chamou para influenciar positivamente o mundo. Estava pensando nisso hoje. Quantas vezes nós ensinamos que nós precisamos nos afastar de certos ambientes, de certas pessoas. Mas quando você vai olhar para a palavra de Deus, a identidade da igreja é sal e a luz. Aonde é que o sal faz a diferença? É fora da panela? Não, é dentro da panela. É dentro da panela que ele tempera, que ele dá sabor. Então, onde é que o crente tem que fazer a diferença? É lá na faculdade. É no meio dos amigos incrédulos. É lá. Senão não é sal. É sal insípido. Não tem maturidade.
Onde é que a luz brilha? No meio das trevas. E quanto mais densa forem as trevas, mais forte é o brilho da luz. Porque assim funciona. Isso que é influenciar. Influenciar não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aprendo isso com José. Nem o Egito inteiro corrompeu José, nem a Babilônia inteira corrompeu Daniel. Por quê? Porque eles sabiam sua identidade. E pode trocar nome, pode trocar roupa, pode trocar o que quiser. Mas a essência da nossa fé, ninguém pode tirar. E essa essência se manifesta com potência nos ambientes mais hostis à nossa fé. Nos ambientes não religiosos, onde não tem ninguém para nos direcionar no culto, no louvor. É aí que a nossa fé se manifesta. Nós vamos pensar nisso, porque Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para o seu louvor. Deus nos projetou. E por isso, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor, através da nossa vida, em todas as áreas, em todos os ambientes. Porque só Ele é digno de ser louvado e de ser adorado para todos sempre. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Excelente semana. Assista a culta, compartilhe, deixe o seu comentário e até a nossa próxima aula. Você sabe que aqui todos os domingos tem uma aula para lhe ajudar a preparação da próxima semana. Na próxima aula falaremos sobre pecado original.